É minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde ele passou. Encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou. Encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. Jesus, Jesus. Nós somos crianças vivendo no mundo, escola de Deus, em busca da evolução deste imenso planeta, em busca da evolução deste imenso planeta, onde reinam as estrelas, a terra e o mar, onde a natureza vem nos ensinar. Se fecho os meus olhos pro mundo, eu não vejo sinais. Eu tampo os ouvidos, pra mim tanto faz. Se fecho os meus olhos pro mundo, eu não vejo sinais. Eu tampo os ouvidos, pra mim tanto faz. E quando vem a tempestade, me joga no chão, então eu lembro de Deus e entro em oração. E quando vem a tempestade, me joga no chão, então eu lembro de Deus e entro em oração. Então eu lembro de Deus e entro em oração. Vamos construir
construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. É com você, Andréia? Vai mais uma? Vai mais uma. Do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Obrigada, senhor Antônio. Obrigada, senhora Andréia. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los no dia de hoje, né? Principalmente quando a gente está com o intuito de aprender, de desenvolver as nossas virtudes através do conhecimento, mas nunca nos esquecendo
da necessidade da ação. E hoje, no nosso Estudando Amélia Rodrigues, a Luz do Evangelho, nós vamos estudando o livro, né? Há Flores no Caminho, capítulo 20, né? 20, No Longe dos Tempos. Esse capítulo que vai ser trabalhado por nosso expositor, Ralph Dantas. Nesse momento, eu peço que todos nós fechemos os nossos olhos, venhamos a buscar o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, os mentores das nossas casas, os trabalhadores espirituais, aqueles irmãos que são trazidos por eles para justamente aprender, desenvolver, compreender o que está acontecendo com eles, o que os espera, o quanto eles podem crescer. Então, eu sempre começo a nossa oração agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa encarnação, conhecendo a doutrina, desenvolvendo as virtudes de forma mais consciente, buscando as nossas melhorias, sem nunca nos esquecer do nosso irmão, do outro. Agradecer a Deus pela oportunidade de existir. Aqui está, vivenciar as dificuldades, desenvolver o amor, servir. Que no transcorrer desta semana, possamos nós todos nos permitir olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Porque ao cuidar do outro, ao servir os nossos irmãos, nós estamos a servir a nós, a servir a Deus. Então, o grande ganhador de qualquer ação que venha causar benefício ao outro, quando fazemos de boa vontade e de boas intenções, realmente de coração puro, somos nós. Então, vamos aproveitar essa existência para nos modificar aquilo que a gente puder. Seja pouco, não importa, é muito para Deus. Ele é paciente, nos ama. E a consciência de que somos amados nos permite seguir. Seguir sempre, enfrentando todas as barreiras que surgem. Seguir feliz, mesmo nos momentos difíceis. Porque justamente são nos momentos difíceis que percebemos que somos amados, que não estamos realmente sozinhos. Então, que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre consciente dentro de nós. Então, vamos fazer essa luz brilhar, que assim seja. E como eu já apresentei nosso expositor, vou apresentá-lo novamente para quem entrou no período da prece, é Ralph Dantas. Ele vai falar um pouquinho sobre ele, né, Ralph? E ele vai falar sobre o capítulo 20, No Longe do Tempo, né, do livro Há Flores no Caminho, para aqueles que estão chegando hoje. Nós já estamos nesse capítulo, então que vocês possam absorver tudo aquilo que Ralph vai trazer para nós. Ralph, fique à vontade. Bacana, André. Bacana também o Antônio, que já entrou com a última música, já falando do texto. Eu posso parar agora, porque ele já resolveu o problema. Ele conseguiu fazer, dar mostrar o início do texto de hoje, né? Mas, como ela pediu, meu nome é Ralph Dantas, sou professor de Educação Física, hoje residente em Areia, não em Feira de Santana. Me mudei de Areia de Feira de Santana, agora estou em Areia porque estou prestando, digamos assim, um serviço emergencial no estado para uma escola de tempo integral aqui em Anguera, que Povoado de Areia faz parte de distritos do município de Anguera. Então, assim, eu me sinto honrado de estar aqui hoje. Na doutrina espírita, eu acho que eu já estou um bocado de tempo, eu acho que desde 80, 90, uma coisa assim,
Mas é claro que aí eu permeei por vários outros lugares para poder chegar a um ponto e dizer, não preciso mais de outra coisa. O que eu buscava, o que eu tenho de respostas, eu tenho aqui, dentro da doutrina espírita. Então é isso que a gente precisa começar a pensar. Muita da gente que deixou, saiu, mas acaba voltando, porque vai buscar respostas e não vai encontrar. Porque vai entrar em dogmas e vai entrar em choque com falsas interpretações. E nós temos isso dentro da doutrina espírita 100%. Tá certo? Quando a gente precisa, a gente é só pedir que eles fazem. Eu vou agradeço imensamente a Casa do Evangelho por me chamar para esse momento único, Eu deixei o telefone aqui ligado, deixa eu desligar esse negócio aqui. Perdão. O WhatsApp é fogo. Perdão, mas a grande ideia nossa é essa. E o Antônio colocou muito bem a música, porque o início do livro fala justamente sobre isso. Na acústica da natureza, perseguia vigorosa. Deixa eu aumentar aqui que é mais fácil. Vigorosa balada dos direitos dos humildes. É quando Jesus reuniu todos no monte para proferir o que Gandhi falou, que poderiam sumir todos os livros do mundo, mas que se mantesse o livro das bem-aventuranças, o mundo estava salvo, continua, é só mandar. Então, veja que é um expoente do hinduísmo falando sobre o cristianismo. Então, o que nós temos reunido nesse contexto levado no morro, o Sermão da Montanha, é que a gente começa a entender esse Sermão do Monte, né, que aí vai depender das histórias. Onde a multidão embevecida, quando o mestre chamou os companheiros e desceu no carro em direção à cidade. E aí começou a proferir a história. E nesse texto, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, para a gente começar. Cadê? Deixa eu botar aqui. Veja se vocês estão vendo a tela. Deixa eu ver se dá para compartilhar. Deu para compartilhar? Sim. Isso. Bacana. Então, aí a gente vai começar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo passar. Que aí vocês vão começar a entender essa história. Então, o que é importante nesse sentido? A gente começar a perceber que esse compartilhamento, o que Jesus mostrou na realidade foi uma sinfonia. A gente pode chamar isso de uma sinfonia, né? Quando a Amélia Rodrigues relata de uma forma como Divaldo a chama de a cronista do Evangelho, né? E ela começa o texto falando nessa acústica, né, da natureza, a vigorosa balada dos direitos dos humildes ecoava recém-apresentada por um mestre diante de uma multidão extasiada no monte. Ou seja, começou a entender essa modificação do que seja a elevação das palavras, como Jesus atingia aqueles que estavam lá ávidos, sedentos, que eram justamente aqueles que viviam à margem da sociedade, podemos dizer assim, a sociedade romana, né, da sociedade que convivia na Judéia naquela época. E aí nós temos uma ansiedade pela nova era. O texto continua e essa ansiedade é que começava a permear a partir das palavras de Jesus, permear esse movimento. Então, como é que seria essa nova era? O que trazia? E o texto vem colocando isso da seguinte forma. A aurora da felicidade. A música da felicidade permeava a noite estrelada. Veja aqui a música que Antônio falou sobre a noite estrelada. Unindo harmonias divinas e os limites da terra, prenunciando uma nova era. Ou seja, a nova era do amor, não
do ter, mas sim do ser feliz, né? Da pessoa ser amada, do amor, da convivência com esse amor, da convivência uns com os outros, porque a gente vai ver no texto que é necessário isso, que é essa convivência que nos traz um crescimento, que nos permeia esse sentimento de mudança, de automudança, porque para você amar alguém, você tem que se amar, não tem como você amar alguém se você não se amar primeiro, né? Em tudo que você fizer, primeiro você tem que se amar. Se você tiver que se amar para fazer um bom trabalho, você tem que se amar para poder exigir algo de bom, algo de que está sendo produzido, né? E aí nós temos o fascínio dos discípulos, né? Que é quando eles ficaram fascinados pelo sermão das bem-aventuranças, os discípulos buscavam expandir seu entendimento, cheio de questões e anseios, porque você dizer assim, vinde a mim os mansos, porque herdarão as terras, né? Herdarão a terra. Eu quero, como é que pode ser os mansos? Né? Como é que é os pobres de espírito? Hoje o espiritismo, que a gente vai ver isso aí, temos já essa concepção dentro desse conceito. E é justamente isso que a Amélia Rodrigues, em sua crônica belíssima, nos traz de forma tão graciosa, né? E aí, a perguntas ao mestre, né? Simão Pedro, representando a inquietação de todos, questiona se o reino de justiça e bondade poderia se manifestar no dia a dia e se a humanidade seguiria o caminho do amor ou do sofrimento. Veja que esse é um questionamento que a gente tem até hoje, né? Qual seria o caminho? Qual o caminho a seguir? O do amor ou do sofrimento? O caminho mais curto para chegar ao reino dos céus ou o caminho mais longo? Porque o sofrimento ele não é imposto por Deus. O sofrimento é feito por nós. O nosso livre-arbítrio, ele nos coloca em certas situações incríveis. A situação que a gente tem dentro desse contexto é coisa assim. E ao longo das leituras que eu tive fazendo, enquanto a gente não sublimar o livre-arbítrio, a gente não vai ficar nessa roda viva, que é de encarnação por encarnação. Veja, se nós somos hoje, no bom sentido, degredados de capela, né, nós estamos nessa roda viva há 4.500 anos. Será que a gente vai continuar isso para os próximos 4.500 anos ainda? Porque eu acho que não vai ter espaço para esse tipo de coisa aqui na Terra. Né? O espaço para esse momento de regeneração, que não vai acontecer agora em 2057, esse negócio, entendeu? Só vai acontecer daqui a uns 1.000 anos, que a gente ainda vai passar por umas expiações, por certas fraquezas que nós contemos ainda. Afinal de contas, nós fomos criados puros e ignorantes. E ao longo nessa jornada, nessa nossa caminhada, é que nós vamos aprimorando o lado material, saímos do mundo instintivo, passamos para um mundo um pouco mais de conhecimento, e aí chegamos ao que nós somos hoje, pelo menos. E a proporção, essa é a proporção que nós temos que fazer é angelical. É disso que a gente precisa saber. É trabalhar com algo que a gente ainda não consegue trabalhar. A gente vive ainda preso ao materialismo, ao imediatismo, ao aqui e agora. A gente não vive para o futuro. E é justamente aí onde entram essas questões, que era a perturbação do Pedro e também de quem estava por perto, segundo o que a Amélia nos traz. Então, o que é a carta de libertação? É o que Jesus nos mostra, o que trouxe para nós nessa carta de libertação. Ele começa assim: a Sinfonia Libertadora. A Sinfonia da Montanha é uma carta de liberdade, objetiva em inverter valores e mostrar que a vitória da vida reside na renovação do ser, com foco na imortalidade. Então, a gente começa a perceber que, como ele mesmo disse, você não conhecerá o reino dos céus se não renascer de novo. Essa é uma palavra dele para um dos fariseus lá do coisa, se não me falha a memória. Então, nós precisamos nascer de novo, mas com esse conhecimento da reencarnação ou da pluralidade das existências, é que nós começamos a nos burilar.
Eu sempre falo assim, sempre gosto de fazer essa analogia com relação. Um diamante, para ele se tornar diamante, ou aquilo que a gente vê de melhor, de mais caro, que é uma pedra, só pode ser lapidado por outro diamante. Você não consegue lapidar ele por qualquer outra coisa. É só por outro diamante. Por migalhas de diamantes, você consegue lapidar o diamante. Então, nós precisamos um dos outros. Nós temos que viver uns com os outros, conviver uns com os outros. Para quê? Para que esse burilamento, a gente comece a entender que a nossa vida imortal também é do outro, é imortal também. Então, nós vamos conviver com essa imortalidade por muito mais tempo. E, é claro, né? Mas assim, e junto com essa pessoa, e junto com os nossos, com aquilo que está ao nosso lado, seja bem ou mal, né? Então, a vida com sentido. Então, sob a ótica da imortalidade, a vida adquire sentido e propósito, revelando os meios e metas para alcançar os nossos objetivos, os seus objetivos, mas os nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo? Sair desse mundo de expiação e de provas, que hoje nós conhecemos mundos ditosos, relatados pelos nossos arautos do espiritismo, os espíritos arautos, que nos trouxeram essas novas descobertas, né, na realidade, desde 1857, do advento do Livro dos Espíritos. Então, veja que nós temos, hoje conhecemos qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, o que nós queremos levar de melhor quando voltarmos para o plano espiritual. Né? Eu sempre digo que tem um banquinho lá reservado já para mim, eu vou sentar, ficar quietinho, entendeu? Fazer as orações, começar a perdoar, como o André Luiz mostrou no livro Nosso Lar, quando ele chegou no umbral. Então, já diante dessa fala, eu já vou colocar o meu banquinho, já está plasmado lá, vou sentar, ficar quieto, fazer as orações e ver se eu consigo passar para um mundo melhor. Vamos lá. Então, quais são as armas da destruição? Né? O imediatismo, por ignorar o compromisso eterno, leva ao egoísmo e às paixões destrutivas, a ira, a volúpia, o orgulho, o ódio, a ambição. Veja que nós estamos vivendo esse momento. Dentro do que a mídia nos está trazendo, é justamente esse ponto aí. Será que a gente ainda vai, nós que já estamos assim, os trabalhadores da última hora, será que nós vamos continuar levando isso ou vamos nos encher do nosso arsenal, em vez de encher nosso arsenal de amor, de benevolência, de indulgência, de piedade, para entrar com orgulho, volúpia, ódio, ambição? É o que a gente não pode colocar no nosso coração se a gente quer passar para um mundo de regeneração. E é o que a gente está vendo aí. Né? E isso está criando um problema mais sério, porque gira em torno bastante. Hoje a mídia está muito mais fácil, né, do que antigamente. Hoje você consegue criar coisas e colocar no ar e deixa para ver o que vai acontecer, e isso é um grande problema para nós, gerando todo esse tipo de insatisfação, podemos dizer assim, de medo, né? Porque o medo é que coloca a gente numa situação sempre mais complicada. O medo, a gente inventa coisa, o medo faz a gente dizer que não pode, o medo é demais até. A gente veja que o medo fez a gente travar ao longo do nosso tempo. Né? E aí nós temos o corpo como instrumento. Primeiro nós temos o espírito, que é o ser pensante de toda a história. E o nosso corpo é o instrumento para isso, né? Nesse mundo de expiação e de provas. Porque quando a gente chegar, que, né, vai demorar ainda um bocado, mas quando a gente chegar em um mundo ditoso, em um mundo melhor, a gente vai ver que o nosso corpo vai ser mais sutil, a gente não vai sentir mais dor, não vai sentir mais tanta coisa, mas o corpo hoje, ele é o nosso instrumento, é ele que nos molda. Né? E aí o mestre faz uma
uma pausa nesse momento, depois que ele faz todo o Sermão da Montanha, como a Amélia conta, que após ele fazer todo o Sermão da Montanha, ele faz essa reflexão, né? E que na evolução essa proposta dele é dizer, olha, para vocês, como ele falou, ninguém chega ao reino de Deus se não for também pela dor, como ele mostrou para Zacarias como era isso, né? Quando Zacarias perguntou como é que fazia para chegar ao reino de Deus. E isso foi o que ele mostrou nesse sentido. Então, nós temos aí o papel redentor da dor, né? Amélia Rodrigues nos traz o papel redentor da dor nesse sentido. E ela começa assim, primeiro, a dor promotora de redenção. A dor é o resultado inevitável do mau uso das potencialidades, tornando-se promotora do processo redentor. Veja, tem uma frase espírita que eu demorei para entender. Não vou negar, não, que eu demorei para entender. Aliás, são duas. Uma, dor divina dor, e a outra, reforma íntima. São duas coisas que eu levei um tempão para entender isso aí. Essa história da reforma íntima. O que seria essa reforma íntima? Né? O que seria a dor? O que representava a dor? Será que nós estávamos num mundo só para sentir dor? Será que isso era o que nós tínhamos, né, naquela época? E foi quando eu descobri, dentro do contexto do espiritismo, foi quando eu comecei a buscar respostas. Eu acho que eu devia ter uns 15, 16 anos, mais ou menos. E aí eu parei de frente para a minha casa, isso em Brasília, um apartamento, e me fiz a seguinte pergunta. Pô, será que Deus é tão, assim, que criou o céu e o inferno para nós? Filhos dele? Será que esse pai é tão assim? E aí eu fui em busca dessa resposta. Sabe, da resposta de Deus. Foi nesse momento que eu comecei a descobrir coisas assim fantásticas, não dentro do espiritismo, porque eu comecei, aí fui para a igreja, porque eu passei minha vida toda sendo coroinha de igreja, né? Eu era coroinha. Então, eu passei minha vida toda vendo isso aí, né? Coroinha, sendo coroinha. E aí, quando eu cheguei nesse momento que eu queria ser até padre também. Mas aí mamãe não deixou, não é que ela não quisesse, ela queria. Mas eu estava coroinha até o 9º ano hoje, né? Mas foi até a 8ª série, mas até o 9º ano. E aí, quando eu entrei para o ensino médio, aí eu descobri que eu podia servir a Deus sem ser padre, né? E o que me levou, porque uma certa vez mamãe disse que eu tinha atraído, porque ela queria que eu fosse padre, né? Aliás, ela queria os 4 filhos, mas nenhum foi. E aí eu disse para ele, não, mamãe, eu descobri que eu posso servir a Deus sem ser padre, sem ser um clérigo, entendeu? Eu posso servir a Deus nesse sentido, e seguir os ensinos de Jesus. Isso eu já estava com 20 e poucos anos de idade, já estava começando a entender um pouquinho mais essa história. Mas levou tempo para a gente chegar até esse nível, levou tempo. Aí nós temos o 2. A inteligência e a aflição. A inteligência sem discernimento pode gerar aflição desmedida, da qual a criatura só se liberta por si mesmo. Então, o que nós temos de inteligência, a gente tem que aproveitar. E não aproveitar para o bem, não para o mal. E o que a gente tem aí hoje, nessa situação, ninguém está brincando, digamos, com a IA. Ela não apareceu à toa. Entendeu? Assim, de povo. São coisas que já estão sendo trazidas já de planos superiores para que a gente possa ter uma certa qualidade de vida. Mas é aproveitar essa inteligência para o bem, não para o mal. É aproveitar o que nós temos de melhor e dar a esse, digamos assim, ao que está à nossa volta, né? Promover o bem, o crescimento, porque essa é a nossa função. E como os espíritos, é ajudar aqueles que precisam ser ajudados, de serem elevados, né? De poder sair do seu casulo e poder entender
que precisa, sim, de aprender para poder compreender e para poder ter o que a gente fala no Espiritismo, que é a fé raciocinada. Né? Não a fé induzida, mas a fé raciocinada. Eu amo a Jesus porque eu entendi que o ensino dele para mim, para a minha vida correta, para chegar ao reino dos céus, que é a paz interior, eu preciso permear por esse lado. Ou se eu vou pela dor. Aí o caminho é o nosso livre-arbítrio, o que muita gente coloca que é mais fácil, né? Porque você tem uma vida cheio de prazeres e de vícios, mas se esquece que precisa melhorar o lado moral. E é isso que esse texto que a gente tem, que é todos os textos, que é esse buscar o nosso crescimento moral, aquilo que nós precisamos permear em termos de crescimento moral, né? O que nós queremos para nós. Mas nós temos que pensar, ler, estudar, trabalhar, entender e buscar o próximo através dos ensinos de Jesus. Ou seja, a gente buscar fazer, não é impor, né? Por isso que não é por imposição, e sim pelo livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio que a gente quer pelo bem. A gente precisa mudar essa concepção do que seja, digamos assim, livre-arbítrio, né? Para poder entender melhor o livre-arbítrio. Até quando foi... eu passei encafifado com isso, com o filme Nosso Lar 2, Os Missionários, em que eu ficava assim, fiquei meio que indignado, porque os nossos cinemas não estavam superlotados com o filme, né? Já que os 10 Mandamentos tinham dado... nós alcançamos a plateia, mas demorou muito. Mas eles alcançaram mais nada. E alguém chegou para mim, o cafifado, fiz essa pergunta, e o pessoal disse assim para mim, olha, Ralf, nós temos o livre-arbítrio, esse é o problema. Né? A gente pensa que sabe muito, muitas vezes. Eu acredito que vai por aí. Espero que a gente, nesse caminho aqui do encontro com o Evangelho, a gente possa começar a sair, frequentar mais as casas espíritas, aproveitar o nosso conhecimento, não esperar que o conhecimento venha de outro, mas que a gente possa. Aqui dentro, eu acredito que dentro tenha muita gente, assim como o Antônio, que é artista, assim, que outros que podem estar aqui também pleiteando o seu conhecimento, trocando essa informação, porque é muito importante para nós. Porque sozinho, só um falando, muitas das vezes não consegue entender muito. E, por último, a terceira, nós temos como o guia, como o Evangelho, que é o nosso guia, né? O Evangelho que Jesus deixou para nós, né? Que é a diretriz de segurança e amparo para as aspirações do ser, auxiliando na construção dos bens eternos do espírito. Né? O Evangelho nos traz as ações que nós precisamos desenvolver para nos tornarmos moralmente melhor. Não física, ou não materialmente melhor, mas moralmente, porque isso é o que nós vamos levar, né? E não aquilo que nós temos aqui. Um carro, uma casa, um iate, sei lá, entendeu? Muito dinheiro no banco. Não. Isso aqui vai ficar. Nós vamos levar o que nós aprendemos uns com os outros, o que nós conseguimos perdoar um dos outros, o que nós conseguimos fazer de benevolência, de bem para alguém. Não que a gente ostente isso, não que a gente promovia aquilo, ou como muita gente faz, eu vou dar uma esmola, mas coloco e fotografo e espalho para todo mundo. Isso já foi dito. Você já teve a sua paga. Mas sim aquele movimento de formiguinha, de tartaruga, com calma, com paciência, com amor, e elevando. É o que a gente faz. Eu faço isso no meu canal. E hoje eu estou lá, devagarinho, parei um pouco, está no meu canal Semeador Legal, pode acessar o canal, no canal do YouTube. Eu venho trabalhando as questões das leis morais, que a gente vem trabalhando, que é justamente o que nós precisamos mudar, muitas vezes, e muito na luz de Miramês, que é ela que tem quase toda... Ela comenta
questão por questão. Então, eu aproveito e faço algumas inserções de outros livros, de outra história, corroborando com aquilo que está ali no texto. Então, é muito interessante. Vai lá, faz sua inscrição no canal, que é tudo de bom. E é isso que a gente precisa ver. É aproveitar essa inteligência à luz do Evangelho e saber que a dor é um processo. Né? Aproveitar o que nós temos hoje de tecnologia, como esse momento agora, né, que é a tecnologia de nos unir, né? Isso já tinha sido dito, que nós teríamos, o Evangelho seria ensinado de formas que ninguém nem imaginaria hoje, naquela época, né? E hoje nós estamos aí ensinando o Evangelho, trabalhando o Evangelho através das mídias, através da internet, né, onde nós podemos alcançar. Veja a Maria João, que está lá em Portugal, tem mais gente em outros estados, em outros países. Veja a quantidade de pessoas que a gente pode alcançar nesse sentido. Por isso que a inteligência, de trabalhar, saber disso, utilizar a inteligência para coisas boas. É nesse sentido que a gente começa a entender qual é o papel redentor da dor. Né? Saber, reconhecer, fazer introspecção e fazer a catarse. E essa catarse poder transformar o seu dia a dia e transformar o dia a dia daqueles que estão à sua volta. Isso é muito importante e muito bom nesse sentido. Então, a gente vai recordar um pouco das bem-aventuranças, né? Dos conceitos e mais. Então, nós temos aí os conceitos: pobres de espíritos, famintos de justiça, simples de coração e limpos de coração. A gente sabe que hoje, pobre de espírito não é aquele cara que não tem poder aquisitivo e é chamado de pobre, não. É aquele cara que tem um coração empedrecido, cheio de vaidade e orgulho, e que Jesus falou: vinde a mim que eu vou consolar você. Né? Os famintos de justiça, a mesma coisa, os simples de coração, porque começa, por isso que ele fala: vinde a minhas crianças, porque eles são simples de coração, eles não colocam maldade no início. Com o passar do tempo, ele começa a assimilar conceitos e outras ações que são colocadas, que ele aprende no dia a dia, no meio onde ele está, onde ele começa a ter problemas aí para frente. Os limpos de coração, né? Que podem entender o Evangelho da forma mais simples e que permeiam na casa do amor, que é o que o texto nos traz. Né? E a gente lembrar dos humildes e abnegados, aqueles que morreram lá no circo, né? E que teve em 61, depois de quase 2000 anos, tivemos outra ação, né, do circo que queimou no Rio de Janeiro. Então, assim, veja que tem coisas que a gente vê que a justiça divina, a justiça que é a justiça como está, a justiça divina como está no Evangelho, né, no capítulo 5, né, no capítulo 5, capítulo 5. Então, nós temos a justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Quer dizer, nós vivemos... Aquela pergunta que eu fiz no início para mim, né? Será que Deus vai colocar seus filhos sempre entre o céu e o inferno? Será que é só isso que existe? A unicidade da vida é essa a ideia? Então, veja que a gente começou a fazer perguntas que despertou para estar aqui hoje com vocês. Hoje, culminando no Espiritismo, entendendo que a nossa vivência, a vida hoje, é um ciclo de conhecimento, de crescimento, e a gente vai aumentando. Não fica naquele círculozinho pequenininho, não. A gente vai crescendo isso e envolvendo outras pessoas, né? E envolvendo a imaginação, ou seja, aquilo que a gente pode projetar de bom para que essas pessoas possam mudar. E aí, nesse sentido, e que se fala somente através da vivência enriquecida de renúncia e simplicidade, poderiam herdar o que não desfrutaram, poderiam herdar o que não desfrutaram. Então, ou seja, a gente só pode chegar a esse ponto se a gente pensar na simplicidade, no amor, sabe? Entender que o caminho que tem entre nós, a diferença entre nós e Jesus é o tamanho do amor que a gente sente um pelo outro.
Essa é a nossa distância. A distância entre nós e Jesus não está... Olha que ele já era 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era o governador da Terra. Já estava planejando isso aqui, onde nós estamos hoje. Se nós estivéssemos ainda nessa ideia da unicidade da vida, a gente estaria ainda no mundo das cavernas, porque a gente ia e não voltava, e pronto, a gente ia ficar nisso. Não haveria evolução, não haveria contribuição de outros seres que encarnaram aqui para poder traduzir, transformar, melhorar, e aí a coisa continuar. Ou para sermos o que somos hoje, de estarmos nessa sala aqui do Google Meet, falando sobre essa passagem de Amélia Rodrigues, nessa crônica de Amélia Rodrigues, falando sobre as bem-aventuranças, né? E a gente passou a entender também que passar a entender que a convivência com sofrer para ser feliz, né? Ou seja, a gente entender que nós precisamos sofrer para a gente ser feliz. É meio complicado, mas é muito interessante que a gente entender. Estou sofrendo hoje por alguma coisa que eu fiz no passado. Estou sofrendo hoje por alguma coisa. Eu quando estava na pandemia, mas não, eu estava trabalhando na pandemia, eu comecei a ler a coleção do André Luiz. Olha, confesso a você, aí eu estava lendo no metrô, que às vezes é chato você ficar no metrô, às vezes você fica olhando para as pessoas, então me preocupei, estava no celular, comecei a ler os livros. Olha, eu descia do metrô e chorava até dizer chega, lembrando das coisas que ele contou que eu fiz ainda nessa vida. Eu falei, nossa, olha, por isso que eu falo que o banquinho está lá, porque eu vou sofrer pra caramba, entendeu? Das coisas que aconteceram na minha juventude, das coisas que aconteceram na família, das coisas que eu fiz e que na época não pareciam ser, mas hoje são, porque você entende o que é isso. Eu digo, quanta gente eu machuquei, quanta gente eu sofri, quanta gente... Entende? E aí você entender isso, de você entender que os seus credores são justamente aqueles que você deve, e que porque por alguma maldade que você fez, o que o pessoal chama de obsessores, que nós precisamos pedir perdão para eles, porque eles precisam entender que nós estamos em um outro momento em que eles precisam se perdoar também para que eles possam crescer. Nós precisamos cultuar esse pedido de perdão aos nossos credores, que são os nossos irmãozinhos que a gente fez um mal no passado e que hoje a gente precisa mudar, fazê-los crescer, né? Pedir perdão a eles para que eles possam mudar. Isso foi um pedido que fizeram para mim, para toda reunião falar nesse negócio, porque é importante. Vamos lá, então. Continuando aqui. Então, o que é uma inteligência sem amor, né? Que é o que o texto também traz, e que ele fala, o Rabi, que é Jesus, né, enfatizou que a inteligência pode levar o homem aos astros, e é o que a gente está vendo hoje. Nós estamos lá com James Webb mostrando coisas que recentemente a ciência diz que não poderia acontecer, né? A distância que eles estão nos levando a galáxias em que... segundo a ciência hoje do Big Bang, ela não poderia existir e estão lá totalmente formadas, né? Então, isso é um problema que começa a mostrar os homens aos astros ou aos abismos, né? Ensoberbando-se e iludindo. Conhecerá o mundo, mas fascinado pela própria astúcia, esquecerá de amar. Ou seja, o que ele conquistar, ele vai esquecer de amar, porque ele vai pensar só no ter e vai esquecer de ser amado e amar, né? A gente precisa cultuar isso aí. Então, nós temos que o amor é a verdadeira libertação nesse sentido, né? Com o desamor, como a gente estava falando agora, padecerá fome de compreensão e sede de amizade. Conquistará o mundo e perder-se-á a si mesmo. Vencerá os abismos das distâncias e caminhará a sós, separado dos seus irmãos. Decifrará os enigmas que fora afligido pelas perplexidades íntimas. Por exemplo, a ideia do ter, mas você vai acabar ficando só.
né? Você vai ter tanto ter que no final você vai ter tudo cobiçado, você vai passar pela cobiça, vai passar pela inveja, né? E que isso traz para você. Por isso que é sempre bom a gente pensar em viver dentro daquilo que a gente pode, não que a gente tem. Muita gente sonha em ser rico pela loteria, que muitas vezes nem joga, né? Mas quando vai olhar o tanto que jogou ao longo da vida, já tinha vivido muito bem, sem nem preocupação, muito mais sobre isso, né? Então, só o amor poderá libertar da torpe situação, oferecendo-lhes os braços da solidariedade e da ternura. Quando a gente reconhecer isso, que a gente ainda não reconheceu, porque a gente acha que o amor está no outro, o amor está vivendo o outro e não vivendo a nós mesmos, aquilo que a gente falou, para a gente poder amar todos, nós precisamos nos amar, e isso é uma consequência dos nossos atos, o nosso amor é aquilo que a gente faz. Certa vez perguntaram o que era felicidade. Olha, felicidade aqui nesse planeta a gente ainda não tem. A gente tem pequenos flashes e que a gente junta e acha que tudo isso é felicidade. Nós temos pequenos momentos em que nos traz felicidade, que nos lembra de mundos ditosos, mas que ainda não é nesse planeta de expiação de provas que nós temos a felicidade completa. Nós não temos ainda, justamente pelo que nós fizemos no nosso livre-arbítrio no passado, pelo aquilo que nós fizemos com falta de amor, com desamor, com a má utilização de nossa inteligência em função das coisas. E que a gente levou muita gente para o buraco. E não duvide muito que muitos de vocês que estão aqui encarnados não trouxe uma leva de pessoas junto com vocês para ajudar vocês a cumprir uma missão. Não é mesmo? A gente tem sempre essa história. Para vocês terem uma ideia, quando eu decidi vir morar em Anguera, eu recebi num pedacinho de papel a seguinte mensagem. Deixa eu trocar aqui o óculos, só para vocês lerem. Foi uma mensagem que eu recebi, eu estava no meio da rua. Queremos, com todo o amor, expressar nosso carinho por você. Estamos felizes por você ter chegado até aqui. Vamos viver momentos cruciais entre o bem e o mal. O aprendizado será grandioso, seja firme e forte. Te amamos. Só para vocês terem uma ideia com o que é um momento como esse. Né? De você chegar numa cidade onde você pensa que não sabe de nada, olha só o que você recebe. Entendeu? Você estava no meio da rua, já eram umas 10, 11 horas da noite, e, de repente, eu fui tomado para poder escrever esse pedacinho, fui procurar papel, caneta, e para manter essa mensagem guardada, porque foi muito interessante, e para você ver que o que nós estamos fazendo, como é que funciona, né? O que funciona dentro da espiritualidade como um todo. O amor dulcificar-lhe-á as angústias, facultando-lhe ver a possibilidade de viver a felicidade pelo bem que será lícito a realizar, ampliando as dimensões sublimes da vida. Veja como o amor chegou até aqui. Com essa mensagem, vocês começaram a entender que como o que você faz transborda. Né? O que você fez em vidas passadas transborda em vidas que você vai ter, como também tanto para o bem quanto para o mal. E é justamente esse conhecimento que a gente tem passa a entender melhor o que é o nosso sofrimento. Por que nós somos perseguidos? Porque a gente nunca consegue aquilo que a gente quer. Primeiro, por mérito. Né? Segundo, porque muitas das vezes não querem que você faça isso, porque em algum momento do passado você também aniquilou a felicidade de alguém, momentânea que seja, mas você aniquilou de alguma forma. Né? Nós tivemos guerra, tivemos períodos cruciais na história e nós pertencemos, já que nós estamos aqui desde o exilado de Capela. Né? Então, o triunfo do Evangelho está chegando ao final. Né? Pedro, tocado, pergunta se o Evangelho triunfará um dia. O mestre responde que sim. Quando o homem, exausto da ilusão e do caos, ouvirá suas palavras e fará a viagem de volta para dentro de si, sob o comando do amor, adentrando o reino dos céus. Então, o que nós estamos vivendo aqui hoje? Não é? Se não ouvir as palavras para fazer a viagem de volta para casa.
melhor do que chegamos aqui. Não é? E nós estamos começando a nos desvencilhar de nossas ilusões, de nossos, né, da convivência, do caos, desse exagero de ter e nunca ser. Não é? Começar a olhar para dentro de si, começar a fazer a catarse, como eu falei. Buscar esse entendimento do que está permeando as nossas vidas e facilitando hoje o nosso crescimento. Por isso que eu sempre digo a vocês que saiam desse lado vitimista, né? Ai, meu marido está doente, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou morrer. Não vai. Reza, faz uma oração, que é o momento dele que ele precisa. É um entendimento que a gente precisa mudar. Né? Não se desesperar nesses momentos, e principalmente, eu sei que às vezes é difícil para as mães, para os pais, mas é começar a entender. É o momento que precisa. Qual foi o problema? Onde aconteceu? Por que aconteceu? E é essa fé que a gente precisa ter e desenvolver nesse sentido para mais. Né? Então, voltando aqui para vocês, porque enquanto isso eu não estava olhando para vocês, eu estava aqui com a tela, era para ter colocado aqui também no outro computador, acabei não colocando. Mas essa mensagem que nós temos hoje de Amélia Rodrigues, né, essa mensagem que nós temos lá do Evangelho, que ela nos traz com maestria através de Divaldo, que a gente começa a entender que nós precisamos conviver uns com os outros, não tem jeito. Entendeu? Eu estou numa comunidade aqui, que é o Povoado de Areia, que a grande maioria que está aqui à minha volta são ex-alunos meus do EJA do ano passado, em que eu dei aula para eles, e todos eles são aqui alunos, são todos alunos. Então, eu não estou num lugar sozinho. Né? Muita gente pode dizer, você saiu lá da sua casa de Brasília e veio morar aqui, o que você fez? Não, eu vim para cumprir algo que eu não sei o que é ainda, mas eu estou fundando aqui um centro espírita, que vai se chamar o Lar Espiritual Amigos da Longevidade, aqui no povoado de Anguera. Eu estou só aguardando mais alguns momentos para que eu possa conversar com o contador para preparar a papelada, né? Como é que eu vou fazer de forma que não fique tão limitado a doações, tão limitado a essa ideia. Por isso o canal Semeador Leal, não é que eu seja o semeador leal, não sou. O canal Semeador Leal é leal é o Lar Espiritual Amigos da Longevidade. Eu sou o semeador desse espaço. Cada um de nós pode ser isso, né? Por exemplo, a Maria João, em Portugal, ela pode ser o semeador lá em Portugal, se ela frequenta um centro espírita, que bom, entendeu? Então, assim, nós podemos trabalhar dentro das casas espíritas, na Casa do Evangelho, onde vocês estão, para trabalhar esse movimento de amor, de social, principalmente no social, que é a nossa maior função das casas espíritas. Não é a questão mediúnica, não é a sessão mediúnica, não, é o social, é o trabalho com as pessoas, é levar a consciência até elas, é fazer com que elas cresçam dentro desse sentido. E é isso que a gente faz quando nós queremos. Como eu ainda, digamos assim, não arrebatei milhões no meu canal, ainda tenho alguns e tal, né? Mas um dia eu chego lá, entendeu? Quando vocês acessarem lá o canal Semeador Leal, que a gente vai voltar a fazer, eu dei uma parada, mas nós vamos voltar a fazer o que eu fazia antes, justamente para que a gente entenda que esse amor ele tem que ser difundido, e cada um de vocês que estão aqui na sala, dos 19 que estão aqui, podem também fazer parte do conhecimento, porque vocês têm leitura para isso, vocês têm conhecimento para isso, e vocês não podem ficar calados como vaquinha de presépio, balançando a cabeça e aceitando tudo que o palestrante fala. Entendeu? Não é. Vocês têm o conhecimento, é o tal do livre-arbítrio. Né?
Entendeu? Vocês têm isso. Então, vocês participando da casa, não só com a contribuição pecuniária de dinheiro, mas não, contribuindo lá com a sopa, contribuindo com o bazar, doando o seu tempo. Porque o ano passado foi muito interessante, não, o primeiro ano na casa André Luiz. A gente foi doar as cestas básicas e veio um irmãozinho perto de mim e disse assim, fazer doação com o que dos outros, caridade com o que o dos outros faz é muito fácil. Aí nós criamos uma coisa diferente que tem no nosso lar, que é a bônus hora. A gente criou as andreletas. Mas funciona, até hoje está funcionando com o maior sucesso. Então, trabalhar esse movimento, ou seja, será que qual é a nossa doação? Se eu recebo doação para dentro do centro espírita e eu vou doar isso para alguém, o que eu estou fazendo, na realidade, é só repassando. Eu não estou fazendo caridade. Mas, se a gente pensa que o tempo que você está doando para o centro espírita é caridade, funciona. Então, o que você faz para a casa espírita é caridade, é doar amor, como o texto que a Amélia nos trouxe hoje com muita maestria e com um texto belíssimo de hoje. É doar esse amor que nós precisamos fazer, é doar esse tempo para que possamos evoluir cada vez mais espiritualmente, que esse é o nosso objetivo, que não é o nosso objetivo, não é aqui. Aqui nós estamos ainda levando burdoada, não porque Deus quer, mas porque nós pedimos. É essa consciência que a gente precisa para poder voltar para casa bem melhor, dentro das bem-aventuranças e da promessa de Cristo. Concorda? Então, eu espero a inscrição de vocês no meu canal, Semeador Leal, e a gente vai voltar sempre que possível. Bacana. André, é com você, querida. Espero ter chegado ao entendimento de todos. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, que eu pronto para o que deve é. Vamos embora. Obrigada, Ralf. Obrigada, parabéns. Alguém gostaria de fazer... Ele já perguntou, né? Vamos reforçar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? É o momento. 2000 anos depois. Vamos lá. Eu acho que todos estão reflexivos, viu? Opa, tem alguém falando? Não. O que eu penso desse sentido é assim, nós precisamos trazer esse momento agora para nós. Nós estamos vivendo um momento agora crucial, né? Um momento crucialíssimo. Fala, Washington, querido. Você veio, meu irmão? Bom que ver, Washington, graças a Deus. Que bom, Washington. Isso é o mais importante desse sentido. E que, para nós, vivemos nesse momento que só vai acontecer a regeneração daqui para mais de 1000 anos, não vai ser agora. Então, a gente precisa criar transformar esse momento em que nós precisamos estudar nas casas como a evangelização das crianças, que a gente quase não faz, não é? Que é ou trabalhar com jovens, que é uma ideia. Então, assim, é essa coisa que a gente deixou de lado. A gente é papapá, vai para o trinda e depois toma passe e vai para cá. Tem o católico que senta na igreja no domingo e vai, senta, levanta, vai assim e vai embora. Acabou, entendeu? E não é bem dessa forma que um espírita conhecedor da imortalidade da alma, da pluralidade das existências e da pluralidade dos mundos pode pensar. O convite é trabalhar, servir sempre. Sempre. Esse é o convite de Jesus. Bom, pelo jeito todo mundo entendeu tudo e isso é ótimo, né? Nós vamos chegando ao final, Ralf. Peraí, eu acho que o Washington quer falar. Peraí. Washington, vai lá. Quebrando o protocolo, Ralf, esse camarada é um fujão. Eu tive com ele, com o Gébio, nunca mais encontrei. Olha bem, adorei o convite do Ralf, é uma pessoa... Foi por isso que eu lhe convidei. Tá bom, entendi. O Ralf,
das bem-aventuranças, você concorda que é o código moral, ético, etc., para o futuro nosso? Quer dizer, treinamos hoje ela, ensaiando um começo para no futuro, porque não é fácil. Eu me lembro que André Peixinho, filme encarnado, sempre nos falava que era o desafio de todo cristão. Tentar fazer alguma das bem-aventuranças, né? Então, eu penso, te pergunto, seria esse um dos códigos do futuro nosso, da humanidade? Olha, eu digo uma coisa para você, Washington. Nós estamos há mais de 2000 anos com esse código, né? Dentro desses 2000 anos de código, se hoje nós já chegamos a algum entendimento, ele é o código do futuro por conta quando ele foi dito, né? De onde ele foi dito é o código do futuro. Nós estamos vivendo esse futuro daquele tempo. Agora, se nós vamos colocar para o futuro seguinte, depende do que nós fazemos hoje. Você entendeu como é que é? Esse é o código do futuro hoje. A história que nós temos que promover é o hoje, não é o que foi passado. O que passado foi passado. Hoje é o presente, plantando hoje para colher na frente. E é isso que a gente vai levar quando nós fizermos a passagem para o plano espiritual. Entendeu? Bom, então, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês. Nós já vamos encerrando. E nesse momento, eu vou pedir para Antônio fazer a prece final através da música. Que todos tenham uma excelente semana. Foi muito bom lhe ver, Washington. Firme e forte aí. Sempre. Seguir sempre, né? Isso serve para todos nós, no nosso caminhar. Muita luz, muita paz, muita saúde para todos. Que assim seja. Até semana que vem. A Juscelia ficou caladinha hoje, não? Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem
Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o teu amor envolva os nossos corações. Amém.